Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gabriel Rabelo falando e hoje a gente vai falar para vocês sobre como declarar criptomoedas, especialmente aí Bitcoin, no imposto de renda, beleza? Para quem não me conhece, eu sou professor de contabilidade há mais de 11 anos, desde 2009 comecei a ministrar aulas para concursos, exames e assim por diante. Sou auditor fiscal também há bastante tempo e a gente está ministrando o curso de Imposto de Renda 2021 IRPF de A a Z.com, tá? É o Imposto de Renda Pessoa Física de A a Z. Nele você vai aprender tudo o que você precisa para fazer uma declaração de imposto de renda segura para que você possa ter inteiro domínio sobre essa legislação, né, que é um tanto quanto complexa, mas se você aprender uma vez, você vai conseguir ter muito mais segurança na hora de fazer declarações, beleza? Então, o curso irpfdeaz.com, o link está aqui, né, e vou deixar também na descrição desse vídeo. Vamos lá, vamos ao que interessa então. O que você precisa saber? Quando a gente está falando de criptoativos, né, estamos falando de criptomoedas, você precisa saber que a Receita Federal ela editou em 2019 a Instrução Normativa 1888, beleza? O que essa instrução normativa ela diz? Ela fala que as exchanges, que são as corretoras de bitcoins, de criptomoedas, elas são obrigadas a informar à Receita Federal todas as movimentações que os seus correntistas, ali, que os seus usuários, eles têm feito. Então, antes não existia essa regra, mas agora existe. Então, as corretoras nacionais, elas têm que informar as movimentações feitas pelos seus usuários. Mesmo, portanto, que você não informe a Receita Federal, ela já vai saber o que você está fazendo e a chance de você cair na malha fina, ela aumenta, tá? Aí você pode ter problemas, né? Então, o que você precisa saber? A instrução normativa fala, olha, corretora, exchange, você fez aí movimentações, tem as movimentações, você vai informar para a gente. Agora, em relação a corretoras no exterior e quando você faz transações com criptoativos diretamente entre uma pessoa e outra, aí não há informação para a Receita Federal direto, é você quem vai ter que informar, beleza? Portanto, vale essa regra. Se você operou diretamente, vendeu para outra pessoa, Bitcoin, por exemplo, ou outra moeda, estamos falando Bitcoin porque é a mais conhecida, beleza? Você vai ter que informar isso para a Receita Federal. Se você opera com corretora no exterior, você também vai ter que informar isso para a Receita Federal. Agora, em relação às corretoras nacionais, as corretoras informam, mas você também vai ter que informar. A única diferença é que a Receita Federal ela já sabe o que você está fazendo, beleza? E como que você vai declarar isso? Basicamente, você tem duas situações para declarar em relação às criptomoedas. Quais são essas situações? Uma é a posição que você tem dessas moedas, desses criptoativos ao final do exercício. Então, em 2021, você faz a declaração do imposto de renda relativa ao ano calendário de 2020. Então, tudo aquilo que aconteceu entre 1/1 de 2020 e 31/12 de 2020 vai ser declarado no imposto de renda 2021, tá? Então, o programa do imposto de renda é 2021, mas a declaração ela vai se referir, tá, ao exercício, ao ano calendário de 2020. Então, caso você tenha se enquadrado ali nessa situação de ter criptomoeda em 31/12 de 2020, você possuía saldos nesse tipo de ativo, você vai informar a Receita Federal. É um ativo financeiro. Então, talvez se enquadre ali naquela regra de que você vai ter que informar se tiver um saldo superior a R$140, mas não custa informar, beleza? Não custa informar se você tiver. O que acontece, portanto? Então, a primeira coisa que você tem que declarar é o seguinte: eu tenho tanto de Bitcoin, eu tenho tanto de outra moeda em 31/12. Naquela data você possuía tanto. Então, essa é a primeira informação que você precisa prestar. A outra informação é caso você tenha realizado venda. Tá? Então, caso você tenha feito venda com lucro, por exemplo, você vai ter que informar isso também. Tá? Então, são duas situações. Uma é a posição que você tem, que você vai colocar lá em bens e direitos. A outra são as transações que você fez com essas criptomoedas. E vou mostrar para vocês lá na tela como é que você vai fazer isso aqui, beleza? Vamos lá para o programa, então, do Imposto de Renda, o nosso contribuinte aqui fictício, que é o José das Couves, tá? Então, aqui estamos para o José das Couves. O que você precisa saber? Você vai vir aqui, beleza? E você vai vir aqui em
vai preencher todas as fichas pertinentes, etc. e tal. Você vem aqui em bens e direitos, tá? Elas não são, lembrando, Bitcoin não é moeda em termos de marco regulatório, mas ela tem que ser declarada aqui. Então aqui, na ficha bens e direitos, você vem aqui em novo, e isso aqui é uma orientação da própria Receita Federal. Você vem aqui e declara no campo outros, 99, outros bens e direitos, tá? Porque são equiparadas a ativos financeiros, beleza? E aí, como que elas vão ser declaradas? Aqui tem um ponto importante que você precisa entender. As criptomoedas, elas são declaradas pelo custo de aquisição, tá? Então, a declaração é pelo custo de aquisição, assim como as ações, etc e tal, tá? É pelo custo de aquisição. Ah, mas eu não sei... você vai ter que olhar lá quanto você fez lá atrás. Mas eu fiz várias aquisições. Então, aí você vai fazer um preço médio, beleza? Então, as criptomoedas, elas são informadas pelo custo de aquisição, beleza? Muito importante que você entenda isso aqui. Vamos supor, eu comprei a 100 mil reais e hoje está valendo 150 mil. Então, eu vou informar 150 mil? Não, você vai informar o valor que você pagou, tá? Então, aqui no campo de discriminação, você vai vir aqui e vai colocar, ó, um Bitcoin, por exemplo, adquirido pelo valor de 100 mil reais, vamos assim dizer, na data tal. Se for só uma aquisição, você pode colocar a data, mas através da corretora tal. Aqui vamos colocar valor unitário. Tal, através da corretora tal, saldo de tanto, tá? Quanto mais informações você colocar aqui, isso mais vai facilitar a sua vida perante o fisco, tá? Não precisa ficar num excesso de informação, mas para que a Receita saiba o que você está colocando ali, tá? Então aqui, na situação em 31/12/2018, por exemplo, mas no caso aqui, esse programa, como a gente não tem o programa ainda 2021, esse programa ele é o 2020. Então, o 2020, como o 2020 se refere a 2019, você tem o saldo final de 2018 e o saldo final de 2019. Agora, o programa 2021, você vai ter aqui o saldo final de 2019 e o saldo final de 2020, beleza? Caso você já possuísse Bitcoin lá em 31/12/2019, se você importar a declaração, isso já vem automaticamente. Então, vamos supor que você tem aqui 100 mil reais. Você possuía 100 mil reais. No seu programa vai estar aqui 31/12/2019. Aí lá em 31/12/2020, você não fez mais nenhuma compra, você vem aqui e pode simplesmente repetir, tá? Você pode simplesmente repetir. Ou se você tivesse feito mais uma compra, você ia fazer lá um preço médio. Aí, beleza, você informou isso aqui, tá aqui, ó, no campo bens e direitos, você já declarou esse Bitcoin, beleza? Então aqui você não faz nada aqui no campo renda variável, você não faz nada por aqui, é aqui no campo bens e direitos. A outra situação que pode acontecer, como eu disse a vocês, é caso você faça uma operação de venda, tá? Você vendeu Bitcoin e você obteve lucro. O que é preciso que você saiba? No caso, quando você tem ganho de capital com alienação dessas moedas virtuais, o que é um ganho de capital? Contabilmente, ganho de capital é quando você vende algo por um valor superior ao que você pagou. Então, vou mostrar aqui para vocês qual é a regra que nós temos para a situação do ganho de capital. Deixa eu colocar aqui na tela para que você possa entender. Olha só, vejam se você consegue entender. Os ganhos obtidos com alienação de moedas virtuais, bitcoins, por exemplo, cujo total alienado no mês seja superior a 35 mil reais, são tributados a título de ganho de capital, segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do lucro. E o recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao da transação. Então, esse campo aqui é uma orientação da própria Receita Federal. E aqui tem informações importantes que você precisa entender. Então, quando você alienou criptomoeda, como por exemplo o Bitcoin, se você alienou, tá? Se o seu valor de venda for maior do que 35 mil reais, ó, veja,
Esse R$35.000 é o valor de venda. Então, se você vendeu mais do que R$35.000, se você fez essa operação com lucro, você vai ter que pagar imposto. Se você vendeu menos do que R$35.000, vendi R$34.999, você está abaixo de R$35.000. Você está numa faixa de isenção, tá? Essa faixa de isenção, ela é mensal. Então, esse valor, ele pode ser um valor de venda feito mensalmente até R$35.000, beleza? Então, vejam, os ganhos obtidos com alienação de moedas virtuais, cujo total alienado seja superior a R$35.000 por mês, são tributados a título de ganho capital, tá? Repetindo, R$35.000, portanto, tá? R$35.000, portanto, é mensal e é valor de venda, não é lucro. Então, qual que é a alíquota que você vai utilizar para poder tributar isso aí? São alíquotas progressivas. Geralmente, como a maioria de nós tem um poder aquisitivo relativamente normal, né, sendo classe média, classe baixa, alguns um pouco classe mais alta, mas esse limite, essa alíquota, ela é de 15% até 5 milhões. Né? Então, pouca gente aí, pessoa física, vai fazer operações aí de mais de 5 milhões. Então, até 5 milhões, a alíquota ela é de 15% que você vai pagar, beleza? Então, 15% é a alíquota. E a alíquota, ela não é estabelecida em função dos R$35.000. Essa alíquota, ela é estabelecida em função do lucro. Eu vou dar exemplo aqui para vocês. Então, se você vendeu R$35.000, mas custou 30, o seu ganho de capital foi 5. Você não vai pagar 15% sobre 35. Você vai pagar 15% em cima dos R$5.000 que foi o seu ganho de capital, tá? E esse imposto ele tem que ser recolhido da seguinte forma. Então, se eu fiz uma venda lá em 10 de 2020, eu tenho até o último dia útil de novembro para fazer esse recolhimento. Interessante que você saiba isso também, beleza? Repetindo, portanto, o recolhimento é até o último dia útil do mês seguinte ao da transação. Como Bitcoin, essas coisas não é regulamentada, você tem que guardar a documentação que vai comprovar a autenticidade dessas operações para evitar problemas junto ao fisco caso você esteja intimado, tá? Reforçando que esse limite de 35 mil é mensal. E aqui é um outro ponto que eu acho que é bastante importante que você saiba, é que o simples fato do seu Bitcoin, da sua criptomoeda, ter se valorizado, tá? A simples valorização por si só, ela não gera tributação. A tributação ela ocorre apenas por ocasião da venda, com ganho de capital acima do limite previsto para isenção, tá? Então, se você comprou o Bitcoin lá por R$1.000 e você segurou ele até agora, que o valor explodiu, né, tá a cento e tantos mil reais, você não tem que pagar absolutamente nada de tributo simplesmente pela valorização. Você só vai pagar isso caso você venda com ganho de capital. O imposto de renda ele incide sobre o ganho de capital, lembrando novamente que a sua declaração lá na ficha bens e direitos é feita pelo valor de custo, tá bom? Então, olha só, exemplo, vamos lá para alguns exemplos para que você possa entender. Se você comprou Bitcoin pelo valor de R$20.000 e você vendeu por R$30.000, tá? Você não paga imposto de renda sobre o ganho de capital. Nesse caso, você tem R$10.000 de ganho de capital, mas você não vai pagar imposto de renda porque está abaixo do limite de venda de 35 mil por mês. Agora, se você comprou Bitcoin pelo valor de R$30.000 e vendeu por R$40.000, olha lá o que está escrito. Como a operação foi acima de 35 mil, há ganho de capital no valor de 10 mil. 40 mil menos 30 mil. E o recolhimento de imposto sobre esse valor, 15%. Tá? Vejam que a apuração é em cima do lucro e não sobre a venda. O pagamento tem que ser feito até o último dia útil do mês subsequente através do programa GCAP, que é um programa ganho de capital. Caso você não tenha baixado esse programa ainda, vai no site aí, joga no Google GCAP Receita Federal e o GCAP, por exemplo, você fez a operação em 2020. Quando você vai declarar o imposto de renda de 2020, você faz isso no programa IRPF 2021, relativo ao ano de 2020. Mas o GCAP não. O programa GCAP, se você está fazendo uma declaração de 2020, você tem que ir lá e procurar. Se você fez uma venda em 2020, você tem que procurar o programa GCAP 2020. Tá? O programa que você vai encontrar é o programa referente àquele exercício. Beleza? Então, por exemplo, como o imposto de renda 2021 ele se refere a 2020,
O GCAP que você vai baixar lá no site da Receita Federal, o programa Ganho de Capital, é o programa GCAP 2020, tá? Você vai precisar de Java, assim como para rodar, né, o programa de declaração anual, e aí você vai baixar aqui o programa GCAP 2020. Aqui no programa GCAP você vai cadastrar um contribuinte e tal, e aí você vai vir aqui e vai cadastrar, vai colocar CPF, blá blá blá, os dados e assim por diante, tá? E em relação aos bitcoins, portanto, você vai vir aqui e vai colocar aqui em direitos e bens móveis, tá? Direitos e bens móveis. Lembrando que não é regulamentado, então você não pode colocar como moeda em espécie e assim por diante. Então você vai vir aqui em direitos e bens móveis, vai colocar aqui onde foi adquirido, aí você vai colocar um Bitcoin adquirido por X. Beleza? Sujeito a registro público, não. Data de aquisição. Vamos colocar, não importa se você adquiriu em anos anteriores isso aqui, mas vamos colocar que você adquiriu em 2020, 1/1 de 2020, pelo valor de R$30 mil. Beleza? Adquirente, não importa, tá? Geralmente pode não importar. Se você tem um adquirente específico, beleza, mas senão você pode deixar em branco, não tem problema. Aí você vem aqui na operação, você vai colocar que foi uma operação de venda, beleza? A alienação foi a prazo? Não. Aí você vai colocar a data da alienação. Vamos colocar que foi 1/10 de 2020, beleza? Qual foi o valor de alienação? Vamos supor que a gente vendeu R$40 mil de Bitcoin. Então, vejam, ó, quando isso aqui estava zerado, fica aqui, ó, o valor do conjunto de bens ou direitos da mesma natureza alienados em 10 de 2020 é superior a 35 mil? Isso é, se você fez várias transações em relação a esse conjunto de bens aqui da mesma natureza, você vai ter que somar tudo isso para considerar a isenção. Mas a gente está considerando aqui que a gente fez uma transação somente, tá? Então o valor do conjunto, olha aqui, ó, o valor do conjunto de bens ou direitos da mesma natureza alienados em 10 de 2020 é superior a 35 mil. Vejam que, nesse caso, está falando alienados em 10 de 2020 porque a isenção ela é mensal. É superior a 35 mil? Aí você vai colocar que não. Vamos colocar aqui que é superior sim, desculpa, R$40 mil. Beleza? Vejam que quando você coloca 40 mil, aquele campo sumiu. Tá? Se você tem uma corretagem, se você teve custos para poder operar essa venda, vamos supor que foi 500. Você lança aqui porque isso vai diminuir o valor do seu ganho de capital. A corretagem que você teve, todos aqueles valores que são cobrados ali pela corretora, isso vai diminuir o valor aí do seu lucro. Beleza? Já houve alienação parcial desses bens? Não. Aí você vem aqui em apuração, tá? E aí vai ter aqui, ó, valor da alienação, 40 mil. Custo da corretagem, R$500. Aí você vai ver que o valor líquido da alienação é o 40 mil, que é o valor de venda, menos o custo da corretagem, vai dar 39.500. O custo de aquisição é aquilo que nós colocamos aqui na identificação aquisição, que foi 30 mil, e o ganho de capital foi de 9.500. Portanto, em cima desse 9.500, vai ter uma alíquota aqui, ó, vem aqui em cálculo do imposto, vai ter uma alíquota de 15%, dando um imposto devido de 1.425, beleza? Aí você vem aqui vai ter todo o sistema, né? Aí você coloca depois aqui que pagou 1.425 também. Aí beleza, você vem aqui, ó, consolida, etc e tal, beleza, imposto pago 1.425. Aí quando você fizer isso aqui, você vem aqui e você gera o DARF, tá? Aqui, ó, direitos e participações societárias, tal. Você vem aqui e gera um DARF. Vamos colocar aqui, vamos ver aqui, ó, todos, vamos ver. Aí você vem aqui, ó, bens móveis. Aí você vem aqui e gera o DARF de 1 Bitcoin, tá? Aí você vai pagar isso aí até, né, já vai sair com a data, não vou conseguir gerar aqui porque a minha declaração ela não está completa aqui, o GCAP. Um outro ponto importante que você precisa saber é que quando você fizer tudo isso daqui, você abriu aqui José das Couves. Aí beleza, você pode exportar isso aqui, vejam, ó, exportar para o IRPF 2021. Então, caso você faça isso mês a mês, você faça esse controle, você pode exportar isso aqui direto para o programa do imposto de renda, tá? Aí quando você vem aqui, ó, no imposto de renda, você tem aqui uma aba importações.
você vem aqui, ó, ganho de capital. Lá no seu programa vai estar ganho de capital 2020. Aí você vem, importa isso aqui e o programa ele já vai ser alimentado automaticamente por todas as transações que você fez ali, no caso, mensalmente, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui se vocês entenderam. Deixem suas dúvidas também. E a gente se vê. Um abraço e até a próxima. Não esqueça também do joinha aqui nesse vídeo, porque é muito importante pra gente. Valeu!